voltamos do intervalo e agora é a hora do quadro especial Viva a Cultura. Hoje, a nossa equipe preparou a exibição do clipe da música Maria de Deus, Senhora da Paz, da cantora Eliana Ribeiro. Estarmos juntos nesta mesa do Senhor e sentirmos Sua presença no calor do nosso irmão. Nos reúne aqui em um só Espírito, um só coração. Toda a família vem, não falta ninguém nesta comunhão. Nossa mãezinha nos convida à união. Sua presença nos une. E para encerrar o nosso programa com chave de ouro, como já é de costume, nós vamos assistir agora a mensagem especial do Arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Último domingo de setembro, mês da Bíblia, Dia Nacional da Bíblia, palavra de Deus que nós vamos ouvir, continua a questão justamente daquele que é reconciliado, daquele que está com o Senhor, mas também toda a questão da retribuição, como Deus é misericordioso para com cada um de nós. Nós continuamos no tempo da criação, justamente até o próximo dia 4 de outubro, é um tema que o Santo Padre colocou para o dia 1º de setembro até 4 de outubro, que jorrem a justiça e a paz, né? É o tema neste ano, o tema ecumênico, inclusive. Lembrar que no mês da Bíblia estamos ouvindo, lendo, aprofundando a carta aos Efésios, vestígios da nova humanidade. Nós temos ouvido os evangelhos desses domingos de setembro, falar o que é essa nova humanidade, o que é esse novo homem, a nova pessoa. Nós vemos aí todo um estilo diferenciado. E hoje nós temos um dia nacional, é o Dia Nacional da Bíblia, que é o próximo dia 30 é dia de São Jerônimo. Por causa de São Jerônimo é que a Igreja do Brasil, há mais de 50 anos, escolheu o mês de setembro para ser o mês da Bíblia. E o último domingo de setembro, próximo do dia 30, portanto, é o Dia Nacional da Bíblia, para que nós possamos cada vez mais valorizar os textos bíblicos, valorizar a Sagrada Escritura, aprofundá-la, acolhendo a palavra de Deus, que nos é anunciada em toda a liturgia, possamos também acessar na Lexio Divina, nas reuniões de grupo,
ou ainda quando nós pegamos como a carta aos Efésios e aprofundamos. Dia Nacional da Bíblia, um dia de incentivar para que não falte a Sagrada Escritura em nenhuma casa, em nenhum local. Importante também que nós pensemos nos locais onde as pessoas estão detidas, como os presídios, por exemplo, ou então aqueles onde estão os menores, as crianças e adolescentes, né? Porque no seu tempo também de retomada da própria vida, de nós oferecemos também a Sagrada Escritura, ou no livro, ou também sempre alimentando a vida das pessoas, para que possam ter sempre a palavra de Deus, nos vem pela Escritura Sagrada, no seu coração e na sua própria vida. Nós sabemos que a palavra de Deus é acontecimento que nos vem pela Escritura e pela tradição da igreja. Mas cabe a nós, meus irmãos e irmãs, enquanto cristãos e católicos, vivemos cada vez melhor essa nossa vida. Além do Dia Nacional da Bíblia, nós temos um Dia Internacional, um Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. O Papa Francisco escolheu o último domingo de setembro para ser o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Aqui no Brasil, a nossa tradição é celebrar esses dias em junho, como nós celebramos. Mas o Papa escolheu agora, esse último domingo de setembro, para ser o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, e mandou a sua 109ª mensagem para esse dia, né? Onde fala que o migrante é Cristo que bate à nossa porta. E colocou como tema, livre de escolher se migrar ou ficar. Ou seja, a liberdade de escolher. Eu posso ficar onde eu nasci, ou eu posso migrar também. E se eu migrar, eu não sou alguém que vou ser mal aceito por estar migrando. Mas saber como nós podemos, assim, viver também em outros lugares, em outras regiões do país, em outros países do mundo, em outras realidades do mundo. Ou seja, essa consciência de ser livre de escolher se migrar ou ficar. Muitas vezes, os refugiados são pessoas que saem à força por questões econômicas, por questões políticas, por questões religiosas. Nós vemos que um país daqui da nossa América Latina que tem mandado embora, né, freiras por questões religiosas, tem prendido bispos, né, por questões religiosas, não deixou os padres voltarem, foram a Portugal para a jornada Mundial da Juventude, retornar ao seu país, perseguição religiosa. Mas em alguns outros lugares são questões políticas, muda a política e a pessoa acaba sendo perseguida de diversas formas, acaba como sendo um fora da lei, porque mudou agora quem está lá em cima, ou ainda por razões ideológicas, enfim, há muito tipo de imigrantes e de refugiados. Portanto, um domingo cheio de tantos dons e tantas reflexões que merecem a nossa reflexão. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, nessa sequência também dos evangelhos de Mateus que temos ouvido neste ano e tem nos ajudado a boas reflexões nesse mês, nós também temos, neste final de semana, uma reflexão muito importante, né, sobre a retribuição, tá? Sobre como é que Deus entende as coisas com relação àquilo que nós fazemos. Na leitura primeira desse 25º domingo, Isaías fala para buscar o Senhor enquanto Ele pode ser achado, invocar enquanto Ele está perto, abandone o ímpio o seu mau caminho, o homem injusto suas maquinações, volte para o Senhor que terá piedade dele. Volta o tema da piedade, da misericórdia, volte para o nosso Deus que é generoso no perdão. E fala a leitura, meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto o céu está acima da terra. Aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus nos revela, Ele mesmo se revela a nós, os seus pensamentos, e supõe que, dessa forma, é que o ser humano vai viver uma vida diferente, mais justa, mais humana e mais feliz. Bem-aventurada, beata a vida, quem ouve a palavra de Deus e a coloca em prática. E nesse sentido, meus irmãos e irmãs, o evangelho desse domingo, Jesus conta uma outra parábola. Ele vai contando as parábolas aqui
nesse texto de Mateus. Contou domingo passado uma, agora conta uma outra, que fala que o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E aí nós conhecemos a história. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Segundo os exegetas, uma moeda de prata por dia era o necessário para o sustento da pessoa. Dessa forma, o patrão combinou aquilo que sustentava a pessoa por um dia. Então, ele combinou isso com todos os trabalhadores. Só que, justamente, nós vemos aqui, né, ele vai contratando no decorrer do dia. Às 9 da manhã, o patrão saiu de novo. Aqui ele fala que saiu logo de madrugada, depois às 9 da manhã, depois de novo ao meio-dia, depois às 3 horas da tarde e depois pelas 5 horas da tarde. Né? Por que estás aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam que ninguém nos contratou. Ele disse: ide vós também para a minha vinha. Portanto, são os vários momentos da vida, ou seja, o contrato para estar com o Senhor. Nós podemos ver isso no nosso chamado. Tem pessoas que são chamadas à vida cristã, ou uma vocação na vida cristã, logo na infância, logo no começo, desde criança. Alguns se convertem e voltam para o Senhor já no fim da sua vida. E a grande pergunta é a seguinte: aquele que começou primeiro na vida cristã vai receber mais do que aquele que começou por último, que viveu uma vida depravada muitas vezes, nem todos, porém, mas viveu uma vida errada, durante tantos anos, apenas no fim se converteu, vai receber menos? Enfim, vemos também a questão social. Quando alguém trabalha, recebe segundo o seu trabalho ou segundo a sua necessidade para sustentar-se? Questões são colocadas, meus irmãos e irmãs, para todos nós, diante da parábola que Jesus Cristo conta. E ele vai fazer isso. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga a diária para todos, começando pelos últimos até os primeiros. Aí vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda conforme tinha sido contratado. Depois foram os outros demais que pensaram que ia receber mais, porque haviam trabalhado mais. No entanto, receberam o mesmo dinheiro, dá para sustentar uma pessoa durante um dia, né? E aí, justamente, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam uma hora só e os igualasse a nós, que trabalhamos o dia inteiro, né? Como é que é isso? Amigo, não fui injusto, não foi isso que eu contratei, combinamos uma moeda. Esse é teu, dá para te sustentar. Eu quero dar esse último também o sustento de um dia. Ou seja, assim, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Os judeus, os que foram colocados por primeiro, né, acabam ficando por último, enquanto que os novos que vão se convertendo acabam vindo primeiro. Essa parábola, meus irmãos, nos traz muitos ensinamentos. O Senhor nos quer dar a vida eterna, vida para cada um de nós. Não importa quando nós nos convertemos. Quando o Senhor passou em nossa vida, o importante é ter dado o nosso sim. Até agora ninguém tinha chamado, ele lembrou das 5 da tarde. Mas vai então, ide também vós para a minha vinha. Ou seja, a todos. E aqui, claro, aquele que começou por primeiro, já teve o dom de poder conhecer o Senhor por primeiro. É uma graça de Deus, mas a mesma vida eterna. A mesma coisa acontece na questão social. Ou seja, alguém que foi contratado para sustentar a sua vida recebe de torno que se sustente. É claro que isso é uma dificuldade na sociedade de hoje, onde apenas a pessoa recebe aquilo conforme o tempo, né, que trabalhou, e não segundo a sua necessidade, não segundo a sua dignidade.
Eis aí, meus irmãos e irmãs, uma diferença essencial naquilo que justamente fala a Escritura, fala o Evangelho, ou seja, maneira de pensar. Aquele que trabalhou, não importa o tempo, merece viver com dignidade dia após dia. A mesma coisa aquele que está na igreja, seja quem começou logo na sua tenra idade, seja naquele que começou no final da sua vida, tem a mesma dignidade. Só que começou na tenra idade, teve mais tempo de estar com o Senhor, de poder experimentar os carinhos de Deus, a experiência do amor de Deus na sua própria existência. Por isso, nesse Dia Nacional da Bíblia, pensamos, Senhor, que essa palavra de Deus vai nos iluminando cada vez mais a nossa vida, nos ajudando a viver cada vez melhor a nossa vida cristã. Nesse Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, pensamos o dom também de acolher a todos como irmãos e irmãs, de tal maneira que nós possamos ver o mundo de irmãos. Temos nossa nacionalidade, temos a nossos pais onde nós nascemos, mas nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que não temos aqui morada permanente. Nós temos uma casa definitiva que é o céu. Enquanto caminhamos aqui nesse mundo, somos chamados a conviver uns com os outros, como irmãos e irmãs. Eis aí desafios para a nossa conversão, para a nossa vida de mudança, cada vez mais, para que nós possamos, caríssimos irmãos e irmãs, a ver realmente o Senhor que nos chama a trabalhar na sua vinha e espera de nós justamente a alegria de poder trabalhar na vinha e, ao mesmo tempo, o sustento que vem do trabalhador que se sustenta dia após dia. Nós somos chamados a trabalhar na vinha do Senhor, fomos chamados a servir a Deus e aos irmãos e irmãs. Cabe a nós, meus irmãos e irmãs, assim caminhar, assim viver. A carta aos Filipenses, segunda leitura desse domingo, nos fala que Cristo vai ser glorificado por meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Ou seja, viver é Cristo. Ou seja, vivo cada vez melhor. E São Paulo fala assim, os me atraídos para os dois lados. Tenho o desejo de partir para estar com Cristo. Para mim seria de longe melhor, mas para vós é mais necessário que continue, só uma coisa me importa, viver à altura do Evangelho de Cristo. Essa é a nossa vida, viver para Cristo e viver à altura do Evangelho de Cristo. Assim seja nesse domingo, que a palavra nos ilumine e nos conduza. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras mais uma vez, Dom Orani, e obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. Eu desejo a todos vocês um ótimo domingo. Até semana que vem. Tchau, tchau.